Bom, primeira notícia triste, né? É que Lula dá mais um tapa na cara do agro, no mesmo dia em que todo mundo reconheceu que o PIB só cresceu no primeiro trimestre por causa do agro, que cresceu mais de 12%, porque a indústria caiu, 0,1%, e os serviços ficaram parados, com um crescimentozinho de 0,3%. Nesse mesmo dia, ele desapropriou mais de 10 mil hectares no pujante estado do Paraná, que haviam sido invadidos. Porque o normal é o seguinte: terra invadida não se desapropria, não se entrega para o invasor, porque isso é estimular mais invasões. Isso é óbvio. Mas fez um discurso contra o agro, contra os ricos. Meu Deus. Aí, a propósito disso, e do velório do meu amigo, eu conversei com o padre lá no velório, e ele me disse, assim, preocupado, que o ensino nos seminários estava, assim, com marxismo embrulhado em cristianismo. Eu comentei isso com meu amigo, que é jornalista, que é advogado, Reginaldo Vasconcelos, e que é presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. E ele me respondeu, eu quero repetir para vocês aqui o que ele me respondeu, quando eu comentei essa história dos seminários. Pois é, o equívoco, eu vou ler para vocês, porque é mais do que um ensaio, é um tratado de economia e sociologia, em pouquíssimas palavras, tanto que eu vou ler para vocês. Pois é, o equívoco de introjetar a ideia errada de que a igreja seja uma ONG mundial dedicada a promover justiça social. Tudo embasado na concepção torta e anacrônica de que a culpa da pobreza seja da riqueza. Não podem ser todos ricos, é o ideal que sejamos todos ricos. E a solução não é serem todos pobres. Óbvio. A riqueza só gera riqueza, ela não gera pobreza. Ela se multiplica e se espraia. Gera emprego, gera tributo, impostos, gera progresso, desenvolvimento, cria oportunidades. Onde há mais ricos, notem bem, onde há mais ricos, há menos pobres. E pobres, menos pobres. Veja, nos países ricos. Então, na sociedade moderna, estimular a riqueza nos 3 setores da economia é a melhor obra social. No primário, secundário e terciário, ou no agro, na indústria, nos serviços. Os ricos não comem dinheiro, eles gastam, aplicam, investem, empreendem, produzem, enfim, fazem girar a economia, produzem alimentos e os demais bens da vida de que todos aproveitam, principalmente emprego, salário. Não foi a pobreza, mas a ciência movida pela riqueza, os patrocínios das pesquisas, não? Que produziu e universalizou, por exemplo, apenas por exemplo, o celular. Reginaldo Vasconcelos, Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Muito obrigado, Reginaldo, por essa participação aqui tão importante. Bom, uma outra coisinha, eu disse que tinha mais coisa triste. Num 1º de junho, em 1944, a BBC de Londres emitiu um verso que era um código, uma senha, melhor, para toda a resistência francesa, que queria significar: é eminente o desembarque, não se sabe onde, no continente europeu. É um verso da Canção de Outono do Paul Verlaine,
que é Le Sanglolant des Violons de l'Automne, só essa parte, que significa os soluços longos dos violinos de outono. E aí para aí, porque vem a segunda parte depois, avisando a resistência francesa. Por que eu estou contando isso? Porque faz 80 anos que Paris foi libertada das tropas alemãs. O general Dietrich von Choltitz recusou a ordem de Hitler de queimar Paris. Mandou queimar Paris todinha. Ele era um homem de luzes, se recusou. Porque Paris é da humanidade. Né? Hitler não conseguiu. Mas depois do jogo Paris Saint-Germain, de 5-0 no Internazionale de Milão, mais ou menos fizeram em Paris o que o Hitler não conseguiu fazer. O que a Chun-Li, do tempo do De Gaulle, em 1968, tampouco conseguiu. A bagunça foi tão grande, fogo em toda parte, quebra-quebra. Uma espécie de vingança daquilo que o Reginaldo falou, contra quem tinha um carro. Os carros eram destruídos porque alguém teve dinheiro para comprar um carro e o sujeito que destruiu, frustrado por sua própria incompetência, fugiu do seu país para fazer alguma coisa na França, mas está fazendo, destruindo a sua possível fonte de renda. Eu vi imagens, não em Paris, mas em Madrid, de um sujeito que vai derrubando todas as motos que estão estacionadas e dando pontapé na moto. É a raiva contra alguém que conseguiu aquilo que ele não conseguiu. Não é por sorte, não é na loteria, é no investimento em si próprio. E ao Estado compete fazer o ensino apropriado. E não ficar só falando em política que não adianta nada. Tem que ensinar letras, matemática. Letras. O ministro da Educação, junto com a primeira-dama, não sabe que gratuito é gratuito, que não tem acento. Talvez não saiba que no artigo 13 diz que a língua no Brasil é portuguesa. Gravaram um apelo ao Enem, aliás, com concordância errada, chamando o gratuito de gratuito. Meu Deus. Né? Duas pessoas que supostamente têm curso superior. Mas, enfim, já queimou em 2019 a Notre-Dame, a igreja de Nossa Senhora de Paris. Ninguém ficou sabendo exatamente a origem do fogo. E agora esse fogo, que deu origem a um filme, inclusive, um filme em preto e branco ainda, maravilhoso, perguntando se Paris está em chamas, porque o Hitler insistia, né? Paris está em chamas, Paris está em chamas. E ninguém respondia para ele, porque o von Choltitz disse, não vamos queimar patrimônio da humanidade. Pois aqueles que foram para a França em busca de alguma coisa diferente do país deles estavam destruindo Paris. De Brasília, Alexandre Garcia.